estamos de volta com o programa Aravip. E continuando aqui nos estudos da Demais TV, vamos continuar falando com o professor JB. E agora, JB, eu gostaria de saber sobre a JBO Assessoria. O que vem a ser a JBO Assessoria? A JBO Assessoria, Treinamento e Marketing é a nossa empresa de atividades nas áreas de assessoria, consultoria e também de exercício de marketing. Na área de assessoria, considerando que eu sou advogado, nós prestamos assessoria jurídica. Mas sou também jornalista. Eu fui presidente da Associação Paulista de Imprensa até 2009. Também na área de imprensa, nós prestamos assessoria. E na área de treinamento, cursos de formação, de orientação, cursos de motivação e cursos de instrução, ou seja, motivacionais, orientacionais e instrucionais. Os cursos mais solicitados atualmente são os cursos na área de comunicação. De repente, o mundo percebeu que precisa comunicar-se melhor. Lá atrás, um filósofo da nossa época, chamado Abelardo Chacrinha Barbosa, dizia: quem não se comunica, se trumbica. Ele cansou de dizer isto. E, atualmente, as empresas estão percebendo que se os seus funcionários, os seus representantes, os seus colaboradores não se comunicarem bem, eles vão se trumbicar e vão trumbicar a empresa. Eu prefiro pegar a frase correta do Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, e revertê-la para dizer: quem se comunica, não se trumbica. A solução de 90% dos problemas que atingem pessoas ou empresas se resolvem com a comunicação. A comunicação correta, racional, bem orientada, bem dirigida, ela afasta os problemas, ela resolve os desentendimentos. E uma outra frase que eu faço em complemento a esta é: quem se comunica bem, tudo aquilo que quer, obtém. Porque é pela comunicação que nós convencemos as pessoas a nos atenderem. O vendedor, com uma boa comunicação, ele convence o comprador a adquirir o seu produto ou serviço. O advogado, já vimos aqui, com a boa comunicação falada ou escrita, ele vai obter aquilo que é o seu propósito, o livre convencimento do juiz ou dos jurados, no caso do tribunal de júri. O professor, com a boa comunicação, ele consegue transmitir de maneira correta a matéria que ele tem que levar ao conhecimento dos seus alunos. Da mesma maneira, o engenheiro, que aparentemente lida só com números, mas há momentos em que ele tem que se apresentar como profissional, e aí a comunicação é importante. E no campo de marketing, nós desenvolvemos estudos em marketing, levantamentos de mercado, tendências de mercado e, principalmente, políticas de marketing, incluindo o marketing político. E as pessoas que tiverem hoje interessadas na assessoria da JBO, como é que elas fazem para entrar em contato com a assessoria? Estão exibindo aí, frequentemente, o nosso e-mail. Melhor dizendo, o nosso site, que é mais amplo, www.jboliveira.com.br. Nesse site, nós temos uma amostra daquilo que nós fazemos, dos cursos, das palestras, do treinamento, das entrevistas. Aliás, há uma entrevista bastante interessante que foi veiculada pela Jovem Pan no programa Flávio Prado, falando sobre as diferenças comunicacionais entre homem e mulher. Por que às vezes se desentendem? Eles falam a mesma língua, mas há dialetos diferentes. O homem fala num dialeto chamado masculinês, ou hominês, que é mais objetivo, é mais direto, é mais seco. A mulher fala num dialeto chamado mulherês, ou femininês, que é mais sutil, é mais floreado, é mais emocional. E, às vezes, eles não se entendem. Eu estava ministrando um curso
para uma empresa chamada MWM Motores, que estava comemorando os seus 50 anos de Brasil. Era para um grupo de gerentes e engenheiros. E um deles disse assim: na minha casa, o meu guarda-roupa tem uma porta. O guarda-roupa da minha mulher tem 5. Quando eu cheguei lá em casa e disse para ela que nós íamos ter uma festa para comemorar os 50 anos da empresa no Brasil, adivinha o que ela disse? E as mulheres adivinharam. Ela disse: eu não tenho roupa. Como não ter roupa com 5 portas de guarda-roupa? Você não tem roupa? Eu tenho uma porta só e tenho. O que acontece? Ela falou no seu idioma, ela falou no seu dialeto. Ele entendeu no dialeto dele. O que ela quis dizer foi: eu não me sinto confiante com as roupas que tenho para me apresentar numa festa perante seus colegas, seus chefes. Isso que ela quis dizer. Mas não foi o que ela disse. Ela disse: eu não tenho roupa. E ele olha aquela quantidade de roupas e não entende. Aí está alguma coisa que é necessário nós divulgarmos. E nessa entrevista, que durou 3 horas na Jovem Pan, nós falamos de diversas formas em que se compara a comunicação masculina e a comunicação feminina. Vale a pena. Entre lá, www.jboliveira.com.br. Há também uma entrevista, também curiosa, interessante, que eu dei para a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, sobre as relações Brasil e Portugal, nossa língua portuguesa, oratória, etc, etc. Vale a pena. E aí, Michele, o que você acha dessa diferença de comunicação entre homem e mulher? Eu acho que essa comunicação existe de fato, né? Essa diferença é enorme. Mas eu acho que é muito interessante, porque nós mulheres realmente falamos, mas não queremos dizer aquilo que estamos falando, né? E o homem, ele entende o que a gente fala, então, geralmente, ele não nos entende, né? Então, fica uma coisa meio... Igual fala, que ele acabou de falar da comunicação, né? Quem não se comunica, né? Realmente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que a relação homem-mulher é muito isso. Então, por isso que existem mulheres que acabam até usando da forma mais masculina de falar mesmo, para que sejam compreendidas, né? No meio, às vezes, de tantos homens, né? E no teu guarda-roupa também tem 5 portas, não? Acho que tem um pouquinho mais até, hein? Tá vendo só como é só a moça que você falou? Mas eu quero falar alguma coisa com relação ao que ela disse. Ela então, confessou. Fica à vontade. Ela confessou que as mulheres dizem uma coisa querendo dizer outras. E nós entendemos aquilo que ela disse, não aquilo que ela quis dizer. Porque a mulher insinua e nós não temos essa capacidade de percepção. Vou dar um exemplo. Estão numa festa, ela e ele. Ela está em frente dele, aí ela diz assim: olhe quem chegou. O que é que o homem faz? Olha e leva um cutucão na costela. Não é para olhar assim. Ele não entende, porque na linguagem dele, no seu dialeto, olhe é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Significa volte os olhos para. No dialeto femininês ou mulherês, olhe não é imperativo, nem afirmativo, nem verbo é. É apenas uma interjeição. Do mesmo tipo de imagine, puxa. E aí, Edivaldo, como quando ela diz imagine, você não tem que imaginar nada. Quando ela diz puxa, você não tem que puxar nada. Quando ela diz olhe, você não tem que olhar nada. Você tem que ficar estático, parado, apenas ampliando aqui a capacidade auditiva, porque ela está avisando que vai falar alguma coisa sobre alguém que entrou agora, mas não quer que você olhe. Algumas até já modificaram um pouquinho. Agora elas dizem assim: não olhe agora, mas... É verdade, Michele? Nem sempre, nem sempre. Às vezes a gente fala que é para olhar mesmo, né? Também não é sempre... Eu acho que a mulher, ela é muito volúvel, né? Nós, como mulheres, somos volúveis, né? Então, nem sempre que a gente fala, olha lá,
não é para olhar. Tem hora que é para você olhar mesmo, porque se você não olhar, ela também vai te dar um cotovelo. Oh, não falei para você olhar, e você não olha. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar bastante ainda para entender todo esse universo. É bem complexo. Então, vocês, por favor, quando for para olhar mesmo, digam, agora é para olhar, olhe. E quando não, diz, agora não é para olhar, não olhe. Porque nós não entendemos, né? Veja uma coisa, estamos indo para Campinas, você e eu. Aí você diz, JB, naquele posto ali tem uma lanchonete que tem um sanduíche muito bom. Vamos lá? Vamos. Bom, nós vamos comer um sanduíche, seguimos. A mulher fala só assim, naquela lanchonete tem um sanduíche tão bom e ele passa. E ela fica brava porque ele não parou. Mas ela não pediu para ele parar. Ela só disse que há um sanduíche bom. E ele tinha que entender que era para parar.